Hoje, 1º de janeiro de 2026, quinta-feira, continuamos a gravação no canal TV Notícias Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto, no capítulo 4 da primeira epístola de São João. Estou falar, oferecimento missionário da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, doméstica, localizador Luz e Glória, para o grupo Cruz e Força no WhatsApp. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então a grande preocupação nossa hoje é qual a religião verdadeira, qual a igreja verdadeira, porque existem muitas coisas falsas, muitas pregações falsas, muitas religiões falsas, todas aquelas do Oriente, hinduísmo, budismo, islamismo, xamanismo, shintoísmo e tantas outras, são tentativas humanas, né? Muitas vezes, e na maioria das vezes, misturadas com o diabo, erros, enganos humanos e diabólicos, destruindo as vidas, né? As pessoas esquecem a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, a revelação dos profetas, dos apóstolos de Jesus Cristo, e seguem imaginações de guru, imaginações de orientais, de todo tipo de heresia, de mentira, de loucura, de engano. Inclusive tem a yoga, né? Traz até envelhecimento dos órgãos e morte dos órgãos, se dizendo a serpente da meditação, etc. E todas as famílias e as pessoas, principalmente os jovens, sem ter experiência das religiões, das falsas religiões que têm milênios de tradição, maçonaria, ocultismo, etc., sociedades secretas, né, por dinheiro, por política, por negócios. E todo mundo, então, esse mundo que já era maligno, vai devorando as almas, devorando as mentes. E João diz e nos ensina que nós não devemos acreditar em qualquer profeta, em qualquer espírito, em qualquer pregador, mas devemos testar a pregação, testar os profetas, as religiões, saber quais as que são falsas, quais as verdadeiras. Conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, toda profecia, toda pregação que fala que Jesus Cristo veio em carne, toda religião que professa que Jesus Cristo veio em carne, e que aquilo foi falado por o Espírito que mandou escrever, que foi escrito por pessoas que foram inspiradas por aquele Espírito, e aquele Espírito que contém essa mensagem religiosa, dizendo que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus, que ele veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E Deus não dá, quando nós permanecemos na palavra de Cristo, que nós permanecemos no Espírito Santo de Cristo, Jesus Nazareno, ressurreto, todo-poderoso, que está no céu, ele nos dá o sinal do seu poder, da sua glória, da sua verdade, nos livra do demônio, nos livra do mal. Mas aqueles vão sendo enganados e enganando os outros e acabam sendo sucumbindo com o mal. Ou num crime, ou num vício, ou numa feitiçaria, né? Ou numa assombração, etc., ou num pesadelo. Vão sucumbindo à vida, vão sucumbindo à família, vão cometendo crimes, enlouquecendo, caindo em depressão profunda, etc. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então os apóstolos que pregam a mensagem verdadeira, que viram Jesus Cristo em carne e osso, e Jesus tem uma carne divina, porque 24 cromossomos no seu sangue, nos sudários que encontraram do seu sangue, sudário de Turim, sudário de Oviedo, sudário de Jerusalém, que é um novo sudário que esconderam, né? Não falam mais. E um terceiro sudário de Jesus,
todos eles encontram o sangue de Cristo, 24 cromossomos, mas eles não divulgam por causa de questões político-religiosas no mundo todo, que é dominado pelo maligno. E sabendo que os apóstolos falaram a verdade, viram Jesus, enquanto tocaram a carne de Jesus santa, único homem, Deus divino e Filho de Deus, eterno também e homem mortal como ele foi, agora mais homem glorioso, ressurreto, como todos os que creem nele serão. Então nisto é que está a diferença entre espírito de verdade e espírito de erro. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e é todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então Deus é amor. Tem até uma igreja brasileira que é desse versículo, né, de 1 João 4,8, aquele que Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em ver Deus enviado seu Filho ingênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. E aí essa igreja, eu tenho visto que ela trabalha muito com milagres, ela trabalha muito com cestas básicas, assistência. Tem uma fundação que dá assistência, né? O falecido fundador disse que tem um patrimônio de dezenas de milhões, teve problema na herança dos filhos, etc. E tem alguns testemunhos que dizem que ele comprou esse patrimônio com o dinheiro arrecadado da igreja, né? Então, ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Jesus é propiciação pelos nossos pecados. Falamos sobre propiciação, significa o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Então, nós temos que viver nessa palavra, viver nesse sangue, viver para termos perdão dos nossos pecados. Nós somos pecadores, né? Isso não quer dizer que a graça de Deus não opere santificação em nós. Então, por isso, a palavra de Deus e a graça de Deus opera santificação. E aí nós conseguimos não pecar, mesmo sendo pecadores, tendo essa natureza ainda mortal, pecadora. Podemos dizer que não somos, que não chamamos Deus de mentiroso, se dissermos isso. Amado, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E ser tolerante com os outros. Claro que a gente não vai ser tolerante com a pessoa que entra na propriedade de alguém, tenta matar e quer tirar dinheiro. E está errado. A pessoa precisa pagar, né? Pela lei da sociedade, né? Ser presa e tudo processado. Mas não é isso que nós devemos amar. Não é assim que nós devemos amar, né? Perdoar a pessoa que comete crime descaradamente, né? Ou que vai por uma heresia, por um comunismo, por uma religião falsa. As pessoas estão enveredando pelo erro. Então, essas pessoas nós precisamos dizer, olha, tu tem que pagar a tua pena, tu fez errado, agora tu tem que pagar o que tu fez errado. Tem que pagar a sociedade, né? Tua pena, mas procura mudar, procura se arrepender. É isso que nós devemos dizer. Não tolerar o crime. Ah, roubou o celular para comprar uma cervejinha. O que que tem? Não, não é assim. O roubo, às vezes, leva a pessoa a morrer, a perder a vida por causa de um roubo, né? Então, não é assim tão simples, né? A gente tem que amar as pessoas de maneira correta, com os 10 mandamentos de Deus, obedecendo, né, vivendo pela graça de Deus, nós cumprimos os 10 mandamentos. Não é porque nós somos diferentes, não, porque a graça de Deus operando no nosso coração, na nossa mente, quando nós vivemos na palavra, quando nós vivemos no Espírito Santo, nos torna diferentes, não que nós sejamos, ainda continuamos mortais, como os outros demais seres humanos, mas a graça de Deus nos permite viver uma vida mais santa do que criminosos, né? A gente e nos dá saúde para nós podermos ganhar honestamente o dinheiro, viver, estudar honestamente, estudar lucidamente, né? Sem preguiça mental, sem dificuldade, sem falta de inteligência, que também Deus dá, sabedoria e inteligência. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. Nós temos visto e testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então, sempre fazendo essa verdade, essa confissão, mesmo que os comunistas querem matar, degolar, fechar as igrejas na China, que é o dragão do Apocalipse que está em guerra e no mundo, né? Aqueles irmãos cristãos chineses, vamos orar por eles, né? Que estão sendo presos a centena pelos comunistas, pela polícia dos comunistas na China. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E mesmo nas prisões, os nossos irmãos chineses, comunistas, eles testificam de Cristo, da vida eterna, da coroa da vida.
e o poder de Deus que nos consola o coração. É um sinal de salvação da nossa alma e de realização das promessas de Deus para a ressurreição. E todos os cemitérios serão esvaziados dos cristãos e nós iremos ressuscitar no corpo como de Jesus, que não morre mais, não adoece mais, para ver numa cidade que não tem mais cemitério, né, que é a Jerusalém Celeste. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, aqui João está nos ensinando a amar Deus e ficar tranquilo, ficar em paz com o nosso coração, com Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos amou primeiro, então por que nós vamos temer, tremer diante de Deus se Ele nos amou primeiro, enviou o seu Filho, quando nós éramos filhos do diabo, filhos das trevas, do pecado, de Adão, Ele nos enviou o seu Filho, demonstrando o seu amor. E agora que nós fomos resgatados pelo Espírito Santo, temos o Espírito dele, por que nós vamos temer a Deus? Não, nós temos paz com Deus. Ora, o medo produz tormento, logo aquele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento. Que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, João vai insistir, vai lutar muito para que nós amemos os irmãos. Então, nós também temos que saber amar os irmãos. O irmão está no vício, está no pecado, a gente não pode amar relevante. O que tem, o que tem? Não, a gente tem que falar. Tem que admoestar o irmão. Irmão, larga o vício, larga o pecado, isso leva à morte, isso é do diabo. Não é? Então, a gente procura dizer que às vezes o irmão não tem nada de ilegal, mas é algo imoral, algo que Deus não se agrada, algo que não é do bem para os próximos. Então devemos deixar de fazer. Muitas vezes pensamos assim, vamos produzir fumo, porque fumo dá dinheiro, eu tenho uma pequena propriedade, mas planto milhares de pés de fumo e ele me dá dinheiro, eu boto o dinheiro no bolso, mas pense duas vezes, porque o fumo está fazendo mal às pessoas, né? Pessoas estão tendo AVC, acidente vascular cerebral. O fumo, ele dificulta o sangue da pessoa, entope os vasos, o pulmão, né? Eu perdi um amigo que teve efizema pulmonar, ele não conseguia parar de fumar. Simplesmente isso, ele morreu com câncer de chamado efizema pulmonar, de fumo, né, de cigarro a vida toda, bebida a vida toda. Morreu relativamente novo, eu acho que menos de 70 anos. Nem sei se tinha 65, né? E infelizmente com a saúde precarizada, ele deixou de trabalhar, ele foi encontrado numa favela, no fundo de uma rede, né, todo sujo. Ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais força para trabalhar, era no vício da bebida, do cigarro. Então a gente está fazendo mal às vezes, né? Produzindo bebidas alcoólicas, né? Ou a bebida alcoólica é menos, mas o cigarro pode até ser menos, então depende do tipo do uso da pessoa, né? Mas ele normalmente ele causa problema na saúde, não é aconselhado. Ainda não tem uma maneira sábia de fumar, né? A maneira sábia de beber ainda existe, né? Controladamente o álcool. Ainda há uma maneira sábia, mas tem pessoas que têm uma inclinação de não parar de beber, então isso é perigoso. Até o álcool também é perigoso. Embora também não seja ilegal, né? Como as drogas recreativas, digamos assim, alucinógenas, aí sim, essas até têm substâncias que matam logo a pessoa que usa essas drogas para se divertir, né? Fentanil agora está tendo guerra dos Estados Unidos com a Venezuela, América do Sul, e o argumento, né, para ele manter o poder militar usa o fentanil, que na China colocam na cocaína, na droga, e mata as pessoas nos Estados Unidos, que morre 80 mil americanos de drogas, overdose de drogas recreativas ou alucinantes, né? E uma das causas é esse fentanil, que uma graminha, tamanho de cabeça de um alfinete, é suficiente para matar uma pessoa. E muitas vezes os jovens, não conhecendo e sendo seduzidos pela animação, pela sua imaginação, pelas suas paixões normais, usam essas drogas recreativas com o fentanil e logo, logo eles morrem, né? Em poucas semanas, poucos meses. A pessoa já está na rua, não consegue trabalhar, não consegue mais pensar, não consegue mais viver. A família abandona muitas vezes, vai morar na rua e de lá da rua, logo ele morre, né? Às vezes fica no frio, numa região muito fria, morre de frio, né? Então,
Nós temos que ter cuidado com o pecado, com o juízo, a falta de amor, também para produzir os nossos serviços, os nossos produtos, que sejam para fazer o bem ao próximo. É isso que João está nos dizendo aqui, que se nós somos cristãos só da boca para fora e não fazemos o bem, nós estamos enganando, somos hipócritas, somos veneno de cobra, né? Então, João está cuidando muito da nossa vida, da nossa produção, do nosso serviço. Que Deus nos dá vida, respiração, luz, saúde dos olhos, na mão, no corpo, para nós produzirmos o bem e amar e fazer o bem ao próximo. E também obedecer a Deus. E isso aqui que nós estamos vendo nesse capítulo 4 de João. Então, se você quer também esse Cristo, que é luz, que é glória, que é bondade, que é amor, então faça confissão dos seus pecados, aceite Jesus no seu coração, na sua família, né? Viva na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, na Eucaristia, na comunhão. Faça bem ao próximo e adore a Deus, o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, em carne e osso, que subiu ao céu e está lá, sob todo o poder e toda a autoridade. Dá sinais desse poder, dessa autoridade, da promessa da ressurreição para nossas vidas. Você que já é cristão, seja bem-vindo para a Avenida de Deus. Você não era, e eu agradeço a assistência daqueles que já são cristãos, da igreja, da comunidade. Até uma próxima oportunidade. Peço que dê um like, comente, compartilhe, que as pessoas também sejam abençoadas. Quando você faz isso, você está exercitando amor ao próximo e está obedecendo o mandamento de Deus, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Amém? Discurso Alf. Até uma próxima oportunidade. Eu deixo os abenços de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, com resplendor, misericórdia e a luz do seu rosto em Cristo. Amém.